Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita e que a gente possa contar nos próximos instantes, nos próximos minutos, com a inspiração do alto, a fim de que a gente possa aproveitar a mensagem da noite de hoje, pensarmos como que ela se aplica em nossa vida. Afinal, o objetivo de virmos à casa espírita é nos reconectarmos com a divindade, mas também reconectarmos com nós mesmos. Olharmos para dentro de nós, tirarmos um tempo ao longo da nossa semana, dos desafios, das tribulações, e assim nos propomos a pensar um pouco mais sobre a nossa jornada aqui na Terra. E a proposta de hoje é a gente pensar sobre Jesus como o exemplo e a luz. A visão da doutrina espírita desse Jesus como exemplo e a luz. Para começar, eu queria declamar um trecho de uma música chamada Boa Nova, e que diz assim: lá na Galileia, um homem a pregar uma moral estranha. Se alguém nos magoar, perdoar. Um brilho em seu olhar, luz irradiara, a paz no seu falar. Ao mundo veio contar a boa nova. Em seu peregrinar, raspas de luz deixava, sempre a se doar. E o que ele tinha para dar era amar. E o que ele tinha para dar era amar. A música Boa Nova resume a tarefa, a missão, a vinda de Jesus aqui. Com essa sua moral estranha de se alguém nos magoar, perdoar. Trazendo consigo a boa nova de dizer que o que a gente vê no mundo não é apenas o que a gente consegue enxergar com os olhos físicos. Jesus vem fazer essa aproximação da gente com o alto. Então, quem é Jesus para a doutrina espírita? Quem é Jesus? Quem representa? E é muito interessante e é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, para mim é uma das mais marcantes, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, no período da codificação, nos idos anos de 1850, ali naquela década, questiona para os espíritos que estão auxiliando na implantação, em trazer a doutrina espírita para o mundo, ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens, a fim de servir de modelo e guia? E essa é uma das respostas mais curtas do livro dos Espíritos. Para quantas letras? G, 5 letras. Jesus. A resposta é a mais objetiva possível. Jesus. Kardec ainda faz uma análise, né? Explica que Jesus é esse modelo para a humanidade. O modelo, não, mas não qualquer modelo, o modelo perfeito. Então, quando a gente pensa em modelo, significa dizer o quê? Que existe um molde, aquele ali é o molde ideal, não tem a matriz? Quando a gente vai produzir qualquer coisa, a gente costuma fazer uma matriz. Jesus, para a humanidade, é esse modelo fundamental, a matriz. Significa dizer o quê? Que outros Jesus, outros Cristos vão existir, vão ser feitos e vão habitar esse planeta. Quem são? Vou dar uma dica. Tem a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a sua estatura e todas as suas características. Ou seja, nós. Todos nós seguiremos nos adaptando a esse formão, a esse molde que é Jesus.
Quanto tempo esse processo vai levar? Não sabemos. Mas os espíritos colocam que esse é o modelo para a humanidade. Por isso que ser espírita, ou se dizer cristão, é assumir essa responsabilidade de transformação. Porque se eu tenho um modelo, eu tenho esse molde a seguir, é o meu trabalho me ajustar a essa forma. Então, assim, Jesus não é qualquer espírito, não é qualquer modelo. Para a literatura espírita, ele também é governador do planeta. Então, a gente está falando de um planetinha azul flutuando no universo, que compõe a sistema solar, dentro de uma galáxia, né, a Via Láctea, entre outras milhões de galáxias. E quem foi responsável da concepção desse planeta, da organização material, segundo os espíritos nos informam, quem foi? Jesus. Então, desde o primeiro momento da Terra, ele estava lá, organizando, ajustando essa nossa morada, que ainda passa por constantes adaptações. Então, há 4,5 bilhões de anos, quem estava lá? Jesus. Por isso que ele é esse molde mais perfeito, que Deus envia à humanidade, porque ele também é responsável pela organização do planeta. Então, tudo que se sabe hoje de genética, de transformação da matéria, movimento das moléculas, dos átomos, tudo, Jesus já o sabe e com perfeição. Então, a gente vê que a medida é alta, mas calma, a gente tem tempo. É um passo, é um dia de cada vez, nesse ajustamento desse formão que é Jesus. Só que quando a gente assume esse compromisso, ou entende que Jesus é essa ponte para a nossa purificação, para a nossa transformação moral, espiritual, como seres em processo de aprimoramento, a gente assume o compromisso com a sua lei. E que lei é essa? Então vamos retroceder um pouquinho, né? Antes da vinda de Jesus, ali, a gente está em 2025, que a gente tem de registro, né? Do nascimento ali por volta de 2000 anos atrás, né? Está chegando, inclusive, no momento que Jesus sai para a peregrinação, para divulgar a boa nova, ali por volta dos 30 anos de idade. Antes disso, como a mensagem de Emmanuel no início se colocou ali para a carpintaria, né, para o serviço, se humilhou diante da condição humana daquela época. Mas antes disso, ele mandou centenas de profetas, centenas de pessoas que falavam coisas que iam além da dimensão material. E um deles é Moisés. E Moisés tinha uma função fundamental para aquele contexto e para aquela época da humanidade. Organização social. Trazer a noção de lei. Trazer a noção de que a vida em sociedade exige regras. Então foi fundamental a vinda de Moisés, especialmente, né, na parte ocidental do planeta, para trazer para a gente essa dimensão da organização em comunidade, da vida social. Mas passa-se ali aqueles séculos e vem Jesus trazer uma nova lei, resumida numa lei de justiça e amor. Então, a lei de Jesus contempla toda a lei mosaica e todos os profetas que vieram antes. Resumindo de que forma? Amor. Então, quando
Jesus faz o seu célebre discurso, ou talvez o mais importante de todas as suas falas, claro que não excluindo as parábolas, as histórias, as vivências daquele momento, mas quando ele sobe a montanha e fala para aquele povo ao seu redor, trazendo, né? Em Mateus ele vai redigir, vai trazer para a gente a fala de Jesus naquele sermão, e ele traz um roteiro da sua lei. Então ele vai trazer as bem-aventuranças, quando ele vai dizer que feliz é aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que é humilde. Feliz é aquele que é misericordioso. Jesus vai dizer para a gente que feliz ou bem-aventurado é quem é pacificador. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nunca a gente vai encontrar na mesma frase que faça sentido guerra e Jesus. Nunca a gente vai ter na mesma frase a relação violência e Jesus. A gente não vai ter na mesma frase acumulação para si de bens materiais e Jesus. Porque ele fala que bem-aventurados são os justos. Então, para eu ser justo, eu preciso que todos tenham. Então, quando no nosso discurso a gente fala de vingança, a gente não pode colocar no nosso discurso Jesus. De intolerância com as diferenças, a gente não pode colocar Jesus na mesma sentença, na mesma frase. Até porque, em sua época, com quem Jesus caminhava? Para quem Jesus pregava em seu peregrinar? O cobrador de impostos, Zaqueu, mal visto pela sociedade, para a mulher adúltera, e questionam a Jesus, mas ela é uma adúltera. Né? E sempre, né, ao longo da história, a mulher colocada numa situação mais delicada, mais difícil. E questionam para Jesus, mas Jesus, ela é uma adúltera, o que fazer? Para tentá-lo, eles perguntam, porque a lei diz o quê? Para a adúltera desta época, o apedrejamento é a lei. E Jesus não confronta a lei. Ele não diz, não apedrejem essa mulher. Se a lei está dizendo é isso, né, do apedrejamento, ok. Mas atire a primeira pedra nessa mulher adúltera quem não houver falhado, quem não tiver pecados. Então, a lógica de Jesus subverte o sistema daquela época, quando ele diz assim, também lá em Mateus, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era a organização social daquele momento. E aí Jesus inverte essa lógica, mas não só no sentido de dizer amarás o teu inimigo, não. Ele dá ações práticas em relação a isso. Quando ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei, falai bem dos que vos maldizem. Ou seja, se alguém fizer uma fofoca sobre você, a gente deve fazer o quê? Falar bem dela. Fazei bem aos que vos odeiam. Então, não é simplesmente não fazer o mal, é fazer o bem. E aí tem uma historinha do Chico Xavier. O Chico já era muito pet lover, né? Ele já amava os animais,
ele tinha sempre ali os bichinhos ao seu entorno, né? E uma vez, uma vizinha ali da região, incomodada com os cachorros, matou um dos seus cachorros, um dos seus cãezinhos ali. E aí o Chico ficou, né? Sabia quem tinha sido, sabia o que ela tinha feito. E ele, naturalmente, pelo carinho que tinha pelos animais, passou a carregar consigo uma mágoa, uma irritação, um desconforto em relação àquela vizinha. Só que para o mundo espiritual, para Emmanuel e todos os espíritos que trabalhavam ali com Jesus, precisaram fazer uma intervenção. Chico, não está dando. Você vai precisar fazer algo, porque a gente percebe em você uma mancha muito escura. E nos parece que tem a ver com a situação do cachorrinho e da sua vizinha. Sim, fiquei muito magoado, fiquei muito triste com o que aconteceu. Então, Chico, para a gente resolver essa situação, você vai fazer o seguinte: você vai chegar para ela e vai perguntar o que ela mais quer, algo que ela queira muito ganhar. Mano, por favor, né? Para a pessoa que fez aquilo com o cachorrinho, eu perguntar o que ela quer, o que ela quer ganhar, sim. O Chico foi lá, perguntou, e a gente está falando dos anos 50, mais ou menos. E Chico teve que comprar o quê? Uma máquina de costura. E para quem sabe, uma máquina de costura nos anos 50, dava para parcelar em 3 encarnações. Porque era muito caro. Dizem que até hoje Chico ainda está com boleto, pagando a máquina de costura dessa vizinha que matou o cachorro. E naquele momento que o Chico entrega a máquina de costura, um jorro de luz, um jato luminoso sai daquela mulher em direção ao Chico. E tudo está resolvido. Então vamos fazer o exercício agora? Pensa aí naquela pessoa, aquela mágoa, que às vezes a gente tenta colocar ali no cantinho do coração, mas quando a gente pensa, né, aí bate forte ainda na gente. Pensar o que essa pessoa gostaria de ganhar. Essa é a lógica de Jesus. É a gente pensar nesse inimigo, desavença, malquerência, como alguém que vai entrar no mesmo molde que eu e se ajustar às leis divinas. Porque quem nos leva, quem é o roteiro para alcançarmos as leis divinas? É Jesus. Ele traz esse roteiro. Então, ele resume no amor o não matarás, o não adulterarás, o não cobiçarás o novilho do teu vizinho e nada, né? Isso naquele contexto. A gente não vai ter inveja, rancor, desavenças. Por isso que o trabalho de se tornar cristão, um espírita, é esse trabalho de assumir de que ninguém pode fazer pela gente. Por isso que a gente fala de reforma, de trabalho moral, de reforma íntima, porque ninguém faz pela gente, é a gente. Mas a gente já tem todo o roteiro traçado, com Jesus à frente, só aguardando para a gente herdar a terra, herdar o reino dos céus, né? Ser consolado porque a gente ainda sofre. Então, meus amigos, é a gente pensar que o caminho, o percurso até esse aprimoramento
Ninguém vai caminhar pela gente. Para a doutrina espírita, o que é sofrimento? Por que a gente sofre? Sempre que eu me afasto das leis de Deus, e quando eu falo de leis de Deus, é isso aqui, é o que Jesus traz: amor. Ah, não é o amor romântico, é o amor no sentido de eu já consigo controlar o meu impulso, eu já consigo segurar aqui ao invés de falar com a minha esposa mais duro, eu já consigo controlar a minha maledicência no trabalho, eu já consigo não sentir ira no momento de revolta. Isso é amor. É o exercício do domar os nossos desafios, a nossa porção mais sombria e instintiva. Não é um amor romântico de achar que do dia para a noite todos nós amaremos a humanidade, porque não faremos isso. Ainda não. A gente não vai sair por aquele portão e viveremos num vale de bênçãos e luz. A gente ainda tem muitos desafios. Mas o roteiro de Jesus é um roteiro que a gente vai dia após dia treinando, tentando, buscando vivenciá-lo. E isso não é fácil para mim, para o Léo. Quer dizer, para o Léo eu não sei. O Léo talvez esteja já em outro patamar. Mas é para o Fábio, para a Solene, para todos nós que estamos aqui. Passamos por esses desafios. Mas o que é o sofrimento, então? Toda vez que a gente se afasta das leis divinas, da lei de amor, de justiça, de caridade, a gente vai sofrer. Porque quando a gente alimenta o nosso egoísmo, alimenta esse ego de que eu, sou prioridade em tudo, porque quer experimentar o não sofrer, é ajudar alguém. É ser útil para alguém, ser útil na humanidade, fazer algo útil. Porque qualquer trabalho útil, qualquer ação útil é trabalho. E o trabalho que edifica faz com que a gente também amenize as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades. E tudo isso está lá, traçado pelo Mestre Jesus. Certo? Então, se Jesus é luz, ele não é só exemplo. A gente já entendeu que ele é o molde, o formão em que a gente está tentando se ajustar para viver na humanidade. Mas além de modelo, Kardec até explica que ele é guia. E para a gente guiar alguém, a gente precisa apontar o caminho. E esse caminho ele precisa estar iluminado. Por isso que Jesus também convida a gente a ser a luz do mundo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas que quando a gente começa o processo de iluminação, a gente também começa a iluminar o nosso entorno. E qual é o lampião? Qual é o farolete que a gente carrega na mão? É Jesus. É a mensagem de Jesus iluminando esse vale de abismo sombrio que a gente ainda vive. Seja internamente, porque a gente carrega os nossos vagos, as nossas sombras, seja externamente, caminhando por esse mundo de desavenças e desafios. Por isso que a oração para a doutrina espírita é tão importante, porque é o momento em que a gente se recolhe para tentar acender essa chama divina que cada um de nós carrega. É o momento em que a gente busca se conectar com Deus, com o mais alto, com os nossos anjos protetores, se conectar com a gente mesmo. Tem dias que é difícil, né? Tem dias que a gente não consegue nem parar para sentir o que está sentindo. Então, acender essa luz, tendo Jesus como uma lanterna, como essa chama que ilumina. E aí, a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, no livro
Jesus e a atualidade, ela diz que a gente precisa também tirar esse Cristo da cruz. Ela fala de descrucificar Jesus. Por quê? Porque o principal momento de Jesus não foi a cruz. A cruz foi a finalização de uma tarefa, de uma missão, de um momento que Jesus, humildemente, como Emmanuel falou na mensagem inicial, se colocou entre nós a fim de servir de exemplo e guia para a humanidade. Então a cruz é apenas a culminância. O que é mais importante de Jesus? É a sua jornada. Cada passo dado por Jesus, da manjedoura até a cruz, é ensinamento para a gente. Porque ele vai andar com os pescadores, com os mais humildes, ele vai curar pessoas. E aí tem um detalhe nesse curar, porque quando ele curava, ele terminava dizendo para o quê? Para quem for curado, vá e não peques mais. Ou tua fé te curou. Na própria mensagem, na vivência de Jesus, ele já traz para a gente a responsabilidade de que não adianta a gente apenas sentar, ficar de joelhos, ou orar da forma que a gente quiser. Faça por onde que eu te ajudarei. É a gente fazer a nossa parte. Não tem como terceirizar. E aí a mensagem de Jesus deixa claro. Quando ele diz que vá e não volte a errar. Para que você não se coloque novamente na causa de hoje você está aqui em sofrimento. E ele fala para a gente de que o sofrimento é essa fornalha que nos molda, que nos transforma. Até porque é muito mais na dor que a gente aprende do que no amor. Ninguém sai o mesmo depois do momento de dor, de sofrimento. Mas agora que a gente já começou a entender isso, a gente começar também a enxergar mais o amor. Nas pequenas coisas, no dia a dia, na nossa caminhada. Então que a gente possa descrucificar Jesus, né? E colocá-lo como um terapeuta mesmo. É o que Joana de Ângeles fala pra gente. Coloca ele como um terapeuta. Aquele que faz a gente enxergar. Não sei se alguém que já fez terapia, psicoterapia, né? E muita gente vai ao psicólogo, ao terapeuta, achando que não, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. É você quem vai escolher, dentro do teu contexto, os caminhos que você vai querer cruzar. É a gente quem vai precisar arcar com as escolhas que a gente faz diariamente. Então, meus amigos, minhas amigas, finalizando esse momento, que a gente possa pensar nesse Cristo muito mais fora da cruz, caminhando ao nosso lado, dizendo para a gente o que ele faria. Não se preocupem, que não é do dia para a noite. A transformação de cada um de nós é um processo. O processo é sinônimo de tempo, de ação no tempo. E aí, finalizando com uma outra canção que eu gosto muito, que foi uma das primeiras musiquinhas que eu aprendi. Eu digo musiquinhas porque eu aprendi da evangelização. Que diz assim: ouça o seu coração, é o nome da música. E ela diz assim: um dia, um homem veio querendo ensinar a força do amor e da fé, que tudo pode transformar. Mas o tempo foi passando e o mundo esqueceu de ouvir a voz daquele que foi o mais sábio que aqui já viveu. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão
se a gente imitasse Jesus. Boa noite a todos.